Boa noite, comunidade da Hell 5D. Boa noite, bom estar aqui com vocês de novo. Boa noite. Bom, pessoal, antes de eu começar aqui a falar sobre o quadro que a gente está inaugurando hoje, aqui e agora, eu gostaria de falar para vocês e lembrar aos profissionais de saúde integrativa que não se inscreveu ainda no site health5d.com.br. Ali tem uma página especial para você adicionar os seus conteúdos, seus serviços, seus produtos. Os clientes podem te encontrar com mais facilidade, conhecer o seu trabalho. Então, aproveitem essa oportunidade de divulgação. E se você já é cadastrado e ainda não colocou essas informações, faça o seu login, atualize a sua página, coloque foto, coloque o link de agendamento, coloque os infoprodutos que você tem. Qualquer dúvida, comunica com a gente sempre está aqui disposto a ajudar para que você tenha o maior sucesso possível. Oi, Alessandra, estou aqui falando. Boa noite, doutora Alessandra, dentista biológica. E a Larissa também está entrando aí agora. Boa noite, Larissa. Boa noite. Boa noite a todos. Nutricionista integrativa. Eu sou a Paula Cohen, terapeuta sistêmica. Agora que eu já dei o lembrete dos profissionais de saúde integrativa, entre no site, faça seu cadastro e preencha toda a sua página para que as pessoas te encontrem e tenham acesso a todas as informações para que a sua divulgação seja maravilhosa. Então, agora, gente, a gente vai inaugurar um quadro novo. Para as pessoas que já nos acompanham, sabem que o Papo Integrativo traz muitas informações e conteúdo atualizado sobre a saúde que a gente está acostumado a lidar, como a nutrição, a saúde bucal, as terapias, né, o corpo mental, emocional, a parte espiritual. Tudo isso entra no contexto da Health 5D e a gente gostaria de apresentar um tema novo, porque, na verdade, a gente está sendo interferido, tem a interferência o tempo inteiro de outros campos, de outras áreas da vida e que a gente, às vezes, não se dá conta. Então, a Health 5D, o Papo Integrativo mais Saúde, vai abordar esses temas. E como hoje a gente vai entrar com o assunto da arquitetura consciente. Como que a arquitetura dos lugares que a gente se encontra, trabalha, mora, enfim, está por perto, pode influenciar o nosso bem-estar. Então, a gente vai receber hoje o Renato Russi, que tem formação em engenharia, especializado em arquitetura e também geobiologia, para esclarecer um pouco como que isso funciona, como que se dá essas interferências, né, na nossa vida. Então é muito importante que você esteja atento, aprenda e tire suas dúvidas para começar agora já a implementar essas mudanças e ter os benefícios. Oi, Renato, boa noite. Olá, boa noite. Oi, tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Estava aqui agora falando que a gente está inaugurando com você esse quadro novo da Health 5D, que é o Health 5D mais Saúde, que a gente fala de aspectos um pouco mais fora da caixinha, a gente fala, né? Que a gente não está tão acostumado a lidar no dia a dia, mas que é importante a gente trazer essa consciência para que as pessoas estejam também cada vez mais conscientes dessas áreas e como que interferem, porque às vezes a gente sempre acha que é uma outra coisa, mas o Renato está aqui para explicar um pouquinho como que isso funciona. E eu tava apresentando uma reunião agora exatamente sobre isso. Como a gente não toma consciência do básico, né? Eu postei nos meus stories esses dias 2 projetos, né? Um projeto de um lugar que a gente chama de um lugar adoecido e de um lugar que eu chamo de lugar saudável. E é nítida a diferença, né? A gente perceber. A neurociência, ela já revela pra gente que 80% dos estímulos que o nosso cérebro recebe são visuais. Então, 80% de tudo aquilo que acontece, né, que influencia o nosso cérebro, é o que os olhos estão vendo. E a gente não leva isso a sério, né? Não acha isso importante. Mas é claro que é diferente eu entrar num ambiente bagunçado, mal cuidado, um ambiente que as coisas não estão funcionando, né? Por exemplo, se eu vejo um ambiente com a parede que não está nem rebocada,
como que o meu psiquismo entende isso? Como que isso vai afetar a produção de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, dos neurotransmissores, daquilo que eu preciso produzir para me sentir bem, para me sentir saudável, né? Tudo isso é estímulo visual. Então é importante. Cor afeta, objeto afeta, imagens afeta. Tudo isso é símbolo. Isso é científico já, né? A gente fala que tudo é energia, né? Tudo é energia, tudo afeta. E tudo está interligado, né? Então, a gente também está interligado a essa parte da casa, do ambiente de trabalho, né? Todos os ambientes que a gente presencia ao longo da nossa vida, né? Eu queria, rapidinho, antes de você continuar, Renato, apresentar você. Falar Renato, especialização em arquitetura e geobiologia, mas também atua na área da criativa, né? Com rei, essa questão dos ambientes e a própria geobiologia. Trazer aí um pouco mais dessa visão de saúde para a gente, né? Como que a engenharia, a arquitetura, elas podem fazer essa diferença na nossa vida, como é o lugar que a gente passa mais tempo, às vezes dorme, às vezes tem problema, não consegue dormir, toma remédio, faz um monte de coisa e na verdade é um lugar, pessoa, né? Então, um pouco mais dessa visão de como tudo interage com tudo. Aí eu queria estar fazendo uma pergunta para você, Renato. Como que acendeu em você? Porque você é de uma área completamente técnica. E aí, como é que isso virou? Com essa chave? Com esse olhar. Foi um processo, né? Não foi da noite para o dia. Eu comecei com engenharia, né? Eu comecei a trabalhar em obra com 17 anos. Eu já trabalhava numa obra de um condomínio de 5 torres, era gigantesco. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Então eu comecei bem nessa parte material mesmo, acompanhava a concretagem, o edifício subir, né? De materializar um projeto. E muitos anos passei por isso, né, ao longo da minha trajetória como engenheiro, né, e antes de ser engenheiro também. E depois eu fui passando por essa parte criativa da arquitetura, fui me especializando em arquitetura, depois em neuroarquitetura, paisagismo, design de interiores, e me identificando mais com essa parte de projetar, de criar esse mundo mais criativo, né, que é o lado yin do nosso cérebro, trabalhando mais essa criatividade. E aí, quando eu comecei a estudar muito espiritualidade, estudar muito energia, estudar muito aquilo que não era matéria, uma terapeuta um dia falou para mim, né, que era médium, ela falou, só que você vai ter que juntar agora a sua profissão com isso que você está estudando de espiritualidade. E aí, eu nem conhecia Feng Shui, eu nem sabia que era nada disso. E eu falei para ela, não, você esqueceu, eu sou engenheiro, não tem nada a ver, trabalho com peão de obra. Como que eu vou juntar a espiritualidade? Ela falou assim, não, Renato, você vai levar isso para as pessoas. Você vai saber como. E eu falei, ferrou. Para mim não tinha relação nenhuma. Como que tem a ver espiritualidade com obra, com projeto, com caso? Para mim era uma coisa muito separada, né? Para muitas pessoas ainda é. E aí, esse processo que eu estudava duas coisas separadas, elas foram se unindo. E eu fui compreendendo que a casa, ela é uma parte de nós, não está separado. Então eu fui levando essa cura, né? Eu estudava, fazia muitos cursos de terapia, estudava Theta Healing, fazia vários trabalhos de cura. Não tinha nem um propósito de me tornar terapeuta, mas era muito curioso e eu queria me curar, eu queria ser a minha melhor versão. Mas eu fui vendo que começava a integrar isso, a relação da pessoa com a casa e a casa com a pessoa. Uma coisa afetava a outra e vice-versa, não tinha como fugir. Então, depois que eu comecei a estudar a geobiologia, né, que é a ciência que estuda a interação do planeta com os seres vivos, eu comecei a perceber que muitas pessoas adoeciam ou se curavam por conta dos lugares que elas viviam. E só depois eu fui saber que, desde 1982, a OMS criou o termo Síndrome do Edifício Enfermo, que é um nome dado, né, aos lugares em que 20% dos ocupantes estão adoecidos. Então, se 20%
dos ocupantes de um prédio, por exemplo, estão adoecidos, esse edifício é um edifício enfermo e provavelmente a causa desse adoecimento está no ambiente que eles estão vivendo. Isso é, esse adoecimento, Renato, desculpa te interromper, é qualquer tipo de adoecimento, não precisa ser que essas 20% dessas pessoas tenham doenças similares. Qualquer tipo de adoecimento. Geralmente são doenças similares, né? Porque a geobiologia ela nasceu do mapeamento de um médico, o Dr. Hartmann. Ele começou a mapear lá na Alemanha, aonde era uma casa de todas as pessoas, né? Pensa numa cidade pequena da Alemanha, não sei qual cidade era, mas ele começou a pegar todos os pacientes que ele tinha com câncer e mapeou aonde eles moravam. E eles moravam em pontos de uma linha que hoje tem o nome de linha Hartmann, né? Que eram linhas energéticas. Então, ele identificou que aqueles pontos eram geopatogênicos, eram pontos adoecidos. Todos os pacientes de câncer deles moravam aonde essas energias cruzavam. Então, ele começou a identificar que o câncer estava sendo causado pelos lugares onde elas viviam. Em alguns edifícios, os ocupantes eles tinham um câncer no mesmo lugar, um câncer no estômago. Então, 20% dos ocupantes tinham o mesmo câncer no mesmo lugar. Então, tinha algo ali que precisava ser olhado, mas não necessariamente precisa ser a mesma doença. Porque o que a gente chama de zona de estresse geopático, né, que seria um ponto adoecido na Terra, ela pode causar uns sintomas em mim e pode ser assintomática para outra pessoa. Pode demorar anos para despertar a doença na pessoa. Então, a OMS estudou e percebeu que 70% das doenças silenciosas, né, que são doenças que são confundidas com estresse, com ansiedade, com insônia, ou às vezes até assintomáticas, elas são causadas pelo lugar que a pessoa vive. Então, elas podem estar sendo causadas. 70% é um número super alto. Muito alto. E como é que a geobiologia funciona? Como é que você faz essa... Eu não sei como é que é o termo, né? Se é um mapeamento, tipo uma investigação. Como é que é na prática que a geobiologia funciona? Então, existem vários tipos de se fazer geobiologia, né? Hoje, eu criei a minha técnica que chama cura energética e geobiologia, que eu uni trabalhos de cura quântica, constelação, cura energética, vários trabalhos de cura que eu aprendi ao longo desse tempo, eu juntei e uni para ganhar um trabalho bem mais efetivo, porque ele vai cuidar tanto dessa parte espiritual da história do lugar, quanto esse mapeamento de energias telúricas, energias Hartmann, né? Energia telúrica são energias que vêm da Terra. E criar um trabalho mais efetivo, mas existem vários tipos, né? No Parque Ibirapuera, em São Paulo, tem sido feito um trabalho de geobiologia desde 2014, pelo Elton. E se a gente for ver, quem é de São Paulo, for ver o parque antes de 2014, era um lugar muito perigoso, muito abandonado, tinha muita pichação, né? É notável a diferença que a gente vê do Ibirapuera antes de 2014 e agora. Hoje em dia, o Ibirapuera, você paga R$10 uma pipoca, né? É um lugar bem elitizado, bem frequentado, é a praia, né? É um lugar super gostoso de ir. Então, esse desenvolvimento, né? Eles conseguiram identificar que tinha uma subestação de energia elétrica ali perto do aeroporto e um córrego subterrâneo que conduzia toda a eletricidade e soltava essa eletricidade no solo do Ibirapuera. Então, o solo elétrico, ele causava muita formiga saúva, muito cupim, muito estresse na cabeça das pessoas. Então, as crianças são muito sensíveis à eletricidade, a essas ondas, né? A essas frequências. Então, as crianças não brincavam no Parque do Ibirapuera. Era um parque abandonado, por isso que era cheio de pichação. Eles tentavam revitalizar, mas não era atrativo para crianças. E depois desse trabalho de geobiologia, aumentou em 70% a quantidade de aves faunas. Então, as aves são muito sensíveis a essa frequência também. Então, aumentou muito a frequência do parque. Como é que foi qual foi a mudança que foi feita do parque? O que você
Então, ele utilizou a técnica da litopuntura, que é como se fosse uma acupuntura no nosso corpo. Ele colocou 14 rochas, né, em pontos estratégicos, em pontos geopáticos, e essas rochas são como enfiar agulha no nosso corpo, né? Como se fosse uma agulha enfiada no corpo terra. E é esse estresse que está ali embaixo da terra, ele vai saindo. Da mesma forma que é no nosso corpo, é na terra também. Então, desde 2014, essas agulhas estão liberando a tensão que está no solo. Então, o lugar vai ficando muito menos denso, muito menos sutil. A natureza vai prosperando muito mais, as crianças gostam mais, as aves aumentaram em 70%. É notável a diferença, né? Mas eles têm tudo isso medido, eles vão acompanhando e é um trabalho que é muito medido. Então, é bem notável como isso acontece, né? A minha técnica... Tá. Esses Pode pontos, falar. eles são... Como que ele identificou? Vai pela radiestesia? Radiestesia. Radiestesia? Isso, radiestesia, ele vai mapeando, né? São muitas energias, né, que afetam. É uma lista de energia, é bastante coisa. Então, tem várias técnicas. O meu trabalho hoje, eu não faço nem no lugar. Eu uso através da radiestesia, mas à distância, porque eu trabalho muito a questão espiritual. Uhum. Então, nem daria para eu ir em alguns lugares que, para mim, é praticamente um exorcismo, né? Tem lugar que não é nem seguro você ir e se colocar lá num lugar que é quase que mal assombrado, né? Então, tem lugares que a pessoa já está num estágio de depressão, que não sai da cama, que tem tentativas suicidas. Esses lugares, a questão tem que ser espiritual. Não tem como negar que há algo ali que precisa ser muito cuidadoso, né? Vou puxar esse gancho aí que você falou, de que tem lugares que você faz só à distância mesmo. Tem muita gente que tem medo, né, de locais, ou que entram em lugares e fala, nossa senhora, eu entro aqui dá até arrepio. Nossa, eu ficar aqui me dá dor de cabeça. Ou então, nossa, voltar para casa eu fico enjoada, né? Parece realmente que você fala, nossa, esse lugar aqui é mal assombrado, não tem jeito. E como que você vê isso, né? Esse mal assombrado? Como que você traduz isso? Como que você enxerga isso? E como que você faz essa cura? Como que você faz essa transmutação de energia, né? Como que você faz essa liberação? Como que você trabalha em relação às casas mal assombradas? Nos Estados Unidos, já existe uma lei que é proibido você vender um imóvel que teve qualquer acontecimento paranormal, né? A casa é considerada como mal assombrada mesmo, assombrada, né? E se você vende esse imóvel para alguém e a pessoa descobre, ela é multada e é obrigada a devolver. Porque existem muitos imóveis, muitos acontecimentos lá de imóveis mal assombrados, né? A gente vê muito em filme, mas se ligar o YouTube e procurar, não façam isso, eu não gosto porque as pessoas ficam apavoradas. Mas eu sou meio louco, uma vez eu fiz. E assim, é surreal o que acontece. O espírito corre atrás das pessoas, coloca fogo na casa. O espírito fala, data tal, essa casa vai ser incendiada. E aí vai lá um milionário, porque assim, tem mansões milionárias em lugares super estratégicos, né? E os milionários querem comprar para investir. Tem gente até que compra para Airbnb temático, casa mal assombrada. E as pessoas alugam para ir porque o tema é ficar numa casa mal assombrada. Vão ter essa experiência do fantasma. Eu acho do absurdo, mas cada um, né? E as pessoas vão, assim, não tem quase que nem reserva. As pessoas querem muito ir para ver essas atividades paranormais que acontecem. E acontece mesmo. E se a gente for pensar um pouco, por exemplo, eu morei 9 anos no Rio de Janeiro, né? Então eu trabalhei vários casos lá. Tem casas na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas que são imóveis que todo mundo quer. Quem que não quer, né? E que empresa que não tem dinheiro de comprar e fazer um edifício ali? Aquelas casinhas que a gente vê que é abandonada. Não mora ninguém, ninguém vende, ninguém compra, o imóvel é totalmente travado. Por quê? Algo tem ali. Não é possível que ninguém tem dinheiro para comprar, ninguém tem vontade de vender. Não mora ninguém. Né? Essas casas que ficam travadas, elas têm questões espirituais ali amarradas. Né? E essas casas têm cura? Tudo tem cura, né? A questão a gente tem que respeitar o tempo de cada lugar, né? A gente tem que compreender o tempo de cada lugar. Eu fiz esses dias um trabalho muito bonito
que não parece bonito, né? Mas é uma pessoa que eu gosto bastante. Até porque se eu acho que se eu não gostasse, talvez eu não teria pego esse trabalho. A família dela comprou uma casa que tinha rituais satânicos. Só que a casa é maravilhosa, uma casa pé na areia, na praia, maravilhosa. E a família não tinha nem consciência, né? Não tinha nem percebido que era aquilo, mas ela tinha várias trancas diferentes, tinha uns símbolos diferentes, então tinha uma densidade. E a dona, quando mudou para lá, ela começou a ter câncer. E aí ela estava me contando do câncer da mãe, né? Eu falei, mas quando começou o câncer da sua mãe? Ela falou, em fevereiro. Eu falei, quando comprou a casa? Fevereiro, era o mesmo mês que mudou para casa. Então as pessoas estavam começando a entrar num processo de adoecimento. E foi um trabalho bem bonito, assim, porque quando eu entrei mesmo para ver essa questão espiritual, todos aquelas almas aprisionadas, porque é difícil explicar porque são muitos níveis, né? Tem nível elemental, tem nível humano, não humano, é uma coisa difícil da mente compreender. Até para mim compreender. Esses seres, eles estavam me esperando. Eles falaram, a gente está esperando para ser liberto, porque a gente não quer mais ficar aqui. Muitas vezes, esses seres, eles não estão ali para fazer o mal. Eles estão ali esperando a justiça ou esperando para serem acolhidos. São muitas vezes seres que se perderam no caminho, né? Que não estão ali querendo arruinar a sua vida, querendo... Mas bem ou mal é uma energia carregada que fica ali, né? Com certeza, tava trazendo um adoecimento para ela, né? Então, assim, isso afeta, a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode ignorar, porque as pessoas, elas entendem como caminho mais fácil. Ah, eu não acredito nisso, então não me afeta, só que vai afetar, né? Porque acontece. E quando a gente vai entrando nessa baixa frequência, né? Por exemplo, uma depressão, a sua energia vai sendo totalmente sugada, né? O depressivo, ele se sente sugado, porque ele está sendo, de fato, sugado, né? É um imã de obsessor, o depressivo, porque ele ressoa com essa frequência. E para o obsessor é muito fácil, porque o depressivo ele vai ficar ali, porque ele não vai conseguir ter o alcance de um pensamento positivo, né? Que tem uma frequência em hertz muito mais alta do que essa frequência que esse ser fica pensando. Então ele fica ali um antro de obsessor e todos os seres ficam perdidos até que ele consiga algo que dê essa carga, esse impulso de energia, né? Para a pessoa sair daquela vibração, para ela conseguir ter um pensamento mais elevado. Eu tenho até uma situação de uma amiga, enfim, que se mudou para um apartamento super bacana, excelente e tal, mas uma pessoa da família dela se sentia, começou a desenvolver certos sintomas, né, de depressão, etc, etc. E falou, vamos sair daqui, vamos voltar para o nosso apartamento antigo e tal. E isso levou mais de um ano, ou até um pouco mais, com essa pessoa se arrastando nesses sintomas. E quando houve a mudança, teve a melhora desses sintomas de uma forma meio que mágica até, né? Então, vem muito de encontro ao que você está falando. E aí eu queria saber também, né? Tem alguma relação de certas situações que acontecem com doenças específicas? Ou isso é indiferente? Isso que você falou acontece muito, muito. A pessoa muda e ela não se sente bem. Eu vejo casos, a pessoa compra a casa maravilhosa, o apartamento dos sonhos. Eu falo, mas é para você estar muito melhor de saúde. Porque realização traz saúde, né? É para você estar feliz. Só que a casa suga a pessoa. Porque é como se você mudasse, trocasse de celular, né? Toda a informação que está no meu HD dessa casa vai para um HD novo. E aí, se eu não faço a geobiologia, esse HD já tem toda a memória, tudo guardado ali. As fotos antigas estão ali. Então, eu estou fazendo parte agora dessa história. Se eu não reseto essa história, né? Resolvo tudo para entrar numa história mais harmônica, eu vou começar a repetir as outras. Eu não gosto muito de relacionar a doença, assim, porque as pessoas os pacientes, eles querem se autoavaliar, né? Entender, o meu câncer é isso, a minha depressão é aquilo. Elas querem a chave mágica. E
e é muita coisa que influencia. Pode ser uma questão espiritual, pode ser um cruzamento de linha Hartmann, pode ser muitas outras coisas. Então, assim... Combinado, né? Oi? Cortou. Combinado, né? Vida, né? E aí, Exato. o local que propiciou o gatilho também, né? Exato. E é exatamente isso que você falou. E é isso que acontece. Então, quando eu vou medir um lugar, nunca é só uma coisa. A gente vê que uma medição está mais alta do que a outra, que me faz conseguir identificar, talvez, qual que iniciou, qual que influencia mais. Mas o que acontece? É uma bola de neve. Uma vai levando a outra. Então, não dá para eu saber se a minha depressão foi causada pelo meu psicológico ou por uma dor emocional minha, ou se eu mudei por um lugar que tinha um espírito obsessor, ou se eu criei essa depressão e atraí o obsessor. Quem chegou primeiro, né? O ovo ou a galinha? Acho que é por isso que é importante a gente estar sempre cuidando de todas as áreas, né? Exato. Não é uma sozinha. É por isso que eu criei esse trabalho de cura e geobiologia, porque eu percebia que os outros trabalhos de geobiologia, não adianta eu ir na casa da pessoa ficar lá com a vareta, medindo ponto, medindo ponto. E se é uma fazenda? Eu trabalho com fazendas de milhões de 1.000 hectares, gigantesca. Então, não tem cabimento sair medindo pontos, porque é gigante. E a Terra ela está o tempo todo em movimento. É muita coisa que está afetando a gente. Então, a gente tem que fazer um trabalho de cura geral. E aí eu fui me tornar terapeuta, né? Apesar de ter estudado muitas técnicas de terapia holística durante muitos anos, achando que eu não ia usar isso para nada, que era coisa só para mim, eu fui perceber que acontecia o inverso também. Às vezes eu curava a casa da pessoa, mas a pessoa estava adoecida, só a pessoa precisava curar ela também. Ela voltava porque o problema era com ela. E vice-versa, assim como às vezes eu atendo a pessoa, mas a questão está na casa dela. Ela volta para casa e volta tudo de novo. Então, quando falam que as paredes têm ouvidos, né? Memórias, ouvidos, vida. Totalmente. Totalmente. Tá tudo muito conectado. É difícil a gente separar um pouco, né? Porque eu falo isso para as pessoas. Não adianta a pessoa fazer só a geobiologia na casa, porque a casa ela vai para uma frequência absurdamente alta. As medições pós-geobiologia, elas chegam a ficar proporcional aos Himalaias, ao Monte Shasta, frequências de lugares sagrados na Terra, né? Então ela fica muito alta. Então, se a pessoa não se cuida, de duas uma, ou a casa baixa, ou ela vai se obrigar a subir, porque a gente tem que ressoar, é como se fosse uma pilha. Eu estou vibrando numa frequência, em hertz. A casa está vibrando numa outra frequência. Esses dois corpos, eles vão se equalizar até que as frequências fiquem proporcionais, né? É assim que funciona com tudo no universo. Então Essa você troca diz... Desculpa. Então você diz que se, por exemplo, se eu botar ali um som para tocar, de frequência específica lá para limpeza, deixar tocando, sair de casa e falar, olha, vou passar a semana inteira fora, vou deixar ele tocando, tocando, tocando. Eu voltar, eu vou sentir uma diferença ou, na verdade, isso não me interferiria? Ele ajuda. Então, o som ajuda, o reiki ajuda. É que ele vai fazer um trabalho mais superficial. Não significa que é fraco ou que não é efetivo. É porque a geobiologia, ele não vai, por exemplo, curar uma dor, um emaranhado que precisa ser constelado ali, por exemplo. Então, por exemplo, aqui na fazenda da minha família, por exemplo, tinha uma questão indígena. Uma frequência não vai resolver a questão com os índios, né, que foram enterrados naquela terra. Então, não é tão profundo quanto um trabalho de geobiologia. Essa é a diferença desse trabalho da geobiologia para você deixar uma frequência. Mas é super válido você deixar a frequência. Por quê? As paredes estão recebendo essa informação, né? A mesma coisa que uma TV ligada com um jornal, né? Hoje em dia, você liga o jornal, você sai chorando praticamente. Ou você é muito frio, ou você sai depressivo. Não sabia nem que existia ainda isso. Mas... esses dias eu estava na casa de uma amiga e a moça que trabalha lá, ela estava à tarde passando roupa com aquele jornal e eu estava trabalhando no quarto. Eu não estava conseguindo trabalhar, porque eu falei para ela, Kelly, vamos pegar um lenço e vamos chorar junto, porque o cara que arrastou a criança no carro, o cara que matou a mulher que assassinou, eu falei, meu Deus, é um negócio absurdo, sem pausa. E aí ela falou assim, mas isso não me afeta, não. Eu falei, mas não tem como não afetar. Impossível.
né? A gente acha que não afeta. É impossível não afetar. E mesmo que você não esteja ali, essa informação ela vai ficando, né? Nas paredes. Tudo é frequência. As suas células, né? Vai impregnando. Ô, Renato, assim, então, lugares assim, então, na cidade tem aquele ponto que nada dá certo. É aquela casa que vira uma loja. Já tentaram todos os ramos. Nada funciona. Então, a geobiologia, ela consegue, como se fosse cortar aquela história, né? Uhum. Tratar aquilo, cortar a história, resolver o emaranhado, a vibração, é tudo junto. É um conjunto de... É um tratamento complexo, né, que você faz ali na casa, não é? É como um paciente, quando a gente olha e não é só um dente, não é só... A gente olha para aquilo de uma forma mais ampla, né? Só trocar outra cor, né? Igual esse exemplo que você deu é ótimo. Você vai abrir, não é só o dente, começa no dente. E aí você vai cavando, e aí vai desbravando coisa. Então é um processo, né? Cada lugar vai ter um tempo de cura, assim como as pessoas, né? É uma caixa de surpresa. Cada trabalho é uma caixa de surpresa, assim. A hora que você abre e inicia o trabalho, ele vai demorar. Tem gente que volta depois de anos para falar, nossa, agora que eu percebi como a minha vida mudou, porque eu estava num lugar que esse lugar é que quando a gente está quase que no fundo do poço, né? Mas não é, às vezes você não percebe porque não está tão ruim, mas você não consegue ver, você não enxerga o fundo, porque você está ali naquele nível de consciência que você não percebeu. E aí quando você sobe, você olha para trás e fala, meu Deus, eu saí lá de baixo, né? Deu um salto. Isso é o salto quântico, né? Uma diferença energética muito absurda. Então, quando você inicia um trabalho de geobiologia, é por isso que eu tive que virar terapeuta, né? Eu gosto bastante, mas não foi muito uma escolha, porque quando eu abro a geobiologia, começa a desmembrar, começa a vir não sei quem da família, começa a vir a outra pessoa, porque entrou nesse processo de cura, né? Que vai curar. E aí cada lugar vai ter o seu tempo de cura ou a sua necessidade de cura. Mas a questão a partir do momento que você abriu esse trabalho, você está curando um ponto na Terra, né? Então isso para Mãe Terra, né? Para a consciência da Terra, isso é muito benéfico, porque é como se você desse a mão para a Terra, né? Não importa se a casa é alugada, se não é, se você se mudou depois de 3 meses ou não, eu estou colocando uma agulhinha de acupuntura, são várias, né? Porque a agulha do Elton são rochas, as minhas agulhas são energéticas, né? São invisíveis, mas muito efetivas. Então é como se eu chegasse, tratasse a Terra como um ser vivo e falasse, deixa eu colocar uma agulhinha aqui para liberar essas tensões e a gente se tornar um lugar mais leve. Então é como se você pegasse a Terra no colo e ela te pega no colo de volta. Então muitas transformações, né? Isso gera muito campo de mérito, né? O espiritismo, ele chama, não é campo de mérito que o espiritismo chama, né? De bônus, né? A bonificação no espiritismo é como se fossem fichas cósmicas, né? É o nosso dinheiro do plano espiritual. Quando a gente desencarna, quando a gente fica doente, quando a gente pede ajuda para os nossos guias e mentores, a gente paga essa ajuda com energia, né? Com essa bonificação, com esse mérito. É como se fosse um banco cósmico mesmo de ficha que a gente precisa ter. Então a gente... É o interrelacionamento, né? Tudo é uma troca de energia. Sempre tem que ter uma troca de energia. Sempre tem que ter, porque o universo ele é muito perfeito, né? Ele é um bolo de energia extremamente inteligente que vai sempre caminhar ao equilíbrio. Tudo vai sempre caminhar ao equilíbrio. Não tem como fugir ao desequilíbrio. Tudo entrou em desequilíbrio, agora as partículas... procurar voltar para o equilíbrio. Exato. É assim no átomo, né? Se a gente estudar a física quântica, a gente vai ver que um átomo, quando tem uma carga de eletricidade maior, ele tem que sair, né? O elétron tem que sair do átomo para que esse átomo se mantenha em equilíbrio. Então, assim é no micro como no macro. Os planetas, eles têm que estar em perfeito equilíbrio, em perfeita ordem. Como é que é o nome daquelas bolinhas que você bota toda desarrumada, daqui a pouco elas vão e vão direitinhas, elas vão se harmonizando, né? Até elas estarem todas harmonizadas. Eu acho bem interessante aquilo. O universo, ele é extremamente inteligente. Queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta também. Pode fazer. Pode fazer.
Você falou do Feng Shui, né? E qual é a relação do Feng Shui da geobiologia? Assim, existe assim, um benefício de fazer só o Feng Shui ou você precisa antes da geologia? Explica um pouquinho dessa relação dos dois, porque o Feng Shui as pessoas conhecem muito mais, né? Tá mais divulgado há muito tempo, né? Uhum. Então, são trabalhos diferentes, né? Eu separo um pouco. O Feng Shui, ele vai trabalhar mais o ambiente físico, né? Ele vai trabalhar a energia do ambiente, mas de forma física. Então, eu vou ter que mudar alguma cor, colocar algum objeto, usar algum espelho. Vou ter que ter um trabalho físico ali, vamos dizer. Então, eu gosto, assim, de complementar a geobiologia com o Feng Shui. Porque a geobiologia ela é mais científica e o Feng Shui mais místico, vamos dizer assim, né? Vem de um misticismo. Então tem algumas coisas do Feng Shui que eu não uso, porque para mim ainda não tem uma explicação racional, apesar de eu não ser uma pessoa tão racional, eu acho que isso é importante, né? Hoje em dia a gente já tem muito estudo científico, muita estudo da física quântica, então a gente consegue entender isso. Eu acho que ele é importante para complementar. Porque a geobiologia é um trabalho muito profundo. Eu pesquisei muitos trabalhos e eu nunca vi nada tão profundo quanto geobiologia. E por isso até não é tão falado, porque mexe muito na profundidade das pessoas e a maior parte das pessoas não querem chegar na profundidade, né? Elas preferem ficar no superficial. Então não é que um trabalho é melhor ou pior que o outro. É que realmente um trabalho que vai tocar no profundo vai ser a geobiologia. Então eu complemento isso com o Feng Shui, né, de forma física. Então aí o Feng Shui ela vai mostrar onde estão os pontos de cada área da vida que a pessoa quer ativar na casa e ela vai trabalhar isso com cristais, com cores, com Como se fossem objetos. processos, né? Como se fosse Isso. foi limpando da raiz, da base até o estético, Isso. fazendo toda uma limpeza. Isso. Então, mais ou menos, basicamente, o Feng Shui vai trabalhar um ambiente físico e a geobiologia um ambiente energético. E Renato, você recomenda todo mundo que vai se mudar, que vai fazer mudança, fazer uma limpeza antes de mudar aquela história antes de você fazer uma mudança? Com certeza, cara. Porque, primeiro, que você nunca tem o direito de iniciar uma história num lugar sem pedir permissão, né, para o que aconteceu ali antes. Eu não gosto nem de chamar a geobiologia de limpeza, porque eu não vou passar a vassoura naquilo que veio antes. Eu preciso harmonizar aquilo, né? Eu preciso honrar tudo que veio antes e pedir licença agora, eu vou viver minha história aqui, né? Eu não preciso repetir mais nada do que foi no passado, tudo está resolvido. Então, essa harmonização, né? A frequência do universo é a harmonia. Eu entrar em harmonia com o universo para que eu possa materializar a prosperidade, materializar a abundância, materializar a saúde. Se eu não entro nessa frequência de harmonia, eu gero emaranhado e começo a repetir coisas que já aconteciam ali antes. Então, para mim, é essencial. E o que acontece as pessoas que fazem uma vez a geobiologia comigo, você quase que nunca consegue mais morar num lugar sem geobiologia, porque o seu corpo acostumou com um patamar de frequência muito diferente daquilo que os lugares né, que não são cuidados energeticamente vibram. A diferença é absurda. Então, eu sempre vejo o cliente meu mudar, eu falei, daqui a pouco ele vai aparecer para fazer a geobiologia, porque a frequência fica muito diferente. Ou ele cai muito para se adequar à energia do lugar, e aí ele não percebe, que não é um bom sinal, né? Ou ele volta para fazer algo que vai subir a energia, tá? Ou alguma prática, alguma constelação. Eu não conheço, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas eu não conheço um trabalho que dê o salto quântico que a geobiologia faz dar. A gente fala... Desculpa. Sempre é hora de fazer, tempo ficar ruim, você sempre tempo de fazer. Sempre. Nunca é cedo, nunca é tarde, né? O trabalho ele é muito orquestrado, assim. É um presente que a gente pode se dar. Os relatos que eu recebo são impressionantes. Os casais se reconectam, né? A família se reconecta. As pessoas... O único lado, mais ou menos, as pessoas chegam na sua casa e não querem sair mais, porque é tão gostoso. Tem essas casas. A gente sente que é uma frequência boa, uma energia boa e difícil às vezes sair, né?
Exato. As pessoas querem muito ficar na sua casa, mas a própria inteligência da casa, ela escolhe, né? Tem pessoas, eu lembro lá na minha casa do Rio, teve pessoas, né, que nunca mais conseguiram voltar na minha casa. Porque a casa, ela é como se ela criasse um escudo, né? As pessoas que vibram muito distante agora daquela nova energia alta, elas não vão conseguir chegar ali. Porque elas estão vibrando diferente. Então é como se fosse uma peneira mesmo de proteção. Isso é muito bom, muito importante a gente ter, né? Muito interessante isso. Então, você também tem uma proteção, né? No final das contas. Totalmente, Não, totalmente. não eleva a energia e fica protegido, né? Exato. Porque ela vai, a geobiologia vai deixar o campo eletromagnético da casa muito grande. E o que é o campo eletromagnético? É aquela bola de energia que está ao nosso redor. O campo eletromagnético da Terra é o que protege a gente das tempestades solares. Então a gente só está protegido aqui porque o campo da Terra é um campo expandido e traz proteção e condições para que a gente leve uma vida saudável e próspera. Então, quando eu ativo esse campo da minha casa, ele vai fazer o quê? Ele vai proteger a minha casa, né? Porque ele vai estar ali formando uma capa. Isso também é no nosso corpo, né? Quando a gente se trabalha. E ele vai magnetizar aquilo que eu quero, né? Vai começar a magnetizar meus sonhos, vai magnetizar prosperidade, abundância, vai fazer aquele lugar ser mais magnético, né? E as pessoas também, né? Porque essa técnica que eu criei também é a técnica que eu uso como terapia, né? E que eu inicio as pessoas, né? Meus alunos de formação também usam geobiologia em pessoas, para atender pessoas. Eu queria fazer uma pergunta, voltar um pouquinho, porque a gente estava sempre falando a importância de limpar, bom, você falou que é limpeza, né? Mas acho que é uma transmutação energética aí, quando a gente entra num novo espaço. Agora eu fiquei me perguntando, e quando a gente sai do espaço? A gente tem que fazer alguma coisa? É interessante, porque de alguma forma, se você viveu ali durante um tempo, teve a sua história ali, não sei se é quase que fazer alguma coisa para pegar os seus fractais não ficarem lá, sabe? Você levar para você. A gente pode fazer um ritual, né, de despedida daquele lugar, agradecendo tudo aquilo que eu vivi ali e retirando toda a minha energia para que uma nova pessoa ocupe e construa sua história lá livre da influência daquilo que é meu, né? Seria muito bom, né? Se todo mundo fizesse isso, já ajudaria. Excelente. Um dia a gente vai chegar lá. Não sei se eu vou estar com esse corpo ainda. A Health 5D está aqui para ajudar as pessoas a se conscientizarem, trazer informação acerca desses assuntos, né? Então, um dia a gente chega lá. Com certeza chegaremos. E o que acontece, né? Tem muitos, é uma porcentagem super alta de gente que faz a geobiologia comigo e acaba se mudando. Né? Não que todo mundo, né? Mas a gente tem um ciclo kármico com os lugares também. E a gente dá um salto tão alto que às vezes a gente faz o trabalho para aquele lugar e eu encerro o ciclo. Então eu vou ser direcionado agora para um lugar que está mais ressoante com essa nova etapa, com essa minha nova energia, né? Que é muito melhor e muito mais elevado. Então a geobiologia ela ajuda muito a gente fechar esses ciclos. Tem gente que se sente muito presa em lugar, fala, cara, não consigo mudar de jeito nenhum, não acho casa, não consigo fazer isso, como se a pessoa estivesse presa no lugar mesmo, porque a gente tem ciclo kármico para encerrar com os lugares. Que nem relacionamento. Tem um ciclo kármico no relacionamento. Só termina como termina. Igualzinho. Você não consegue sair. A pessoa fala, tudo que eu mais quero é sair daqui. Mas enquanto não fechar o ciclo kármico, você não sai. Renato, queria trazer uma última pergunta, assim, um bate-volta rapidinho. Se você tem assim, alguns itens ou coisas assim que a gente deve ter em casa ou não deve ter mais harmonia, saúde, coisas proibidas ou coisas que vamos alimentar? Tem algum? Tem várias. Vou começar pelo aquilo que a gente não deve, né? Primeiro a gente limpa e depois a gente traz. Item 00001 da lista é a cor cinza. Para mim, é o que pode ser de mais nocivo, que tá muito preocupante mesmo, porque isso é uma moda e as pessoas...
É até difícil de falar, porque... Nem quando eu misturo cinza com amarelo, eu vejo muito cinza com amarelo. A gente não pode ter o cinza predominante, de forma alguma, porque o cinza, se você pegar o seu celular, postar uma foto no Instagram, qualquer foto, depois faça um teste, você puxa, coloca em saturação e você puxa a saturação para 80, ou seja, eu tiro 80% da cromância de qualquer cor, ela se torna cinza. Então, o cinza, ele não é uma cor, ele é ausência de cor, né? Ausência de frequência. Então, repara que você pega um amarelão, que tem um comprimento de onda quase que o mais alto, né? Perdendo para o vermelho e para o laranja. Você coloca ele no cinza, ele perde essa cor, essa força que ele tem, né? Ele não fica tão amarelo, ele fica menos amarelo. Você pega uma parede cinza e coloca um quadro muito colorido, esse quadro ele vai dar uma sumida. Porque os fótons estão sendo puxados pelo cinza. Eles roubam os fótons de todas as cores. Então, a mesma coisa acontece com o nosso psiquismo. Ele vai tirando todos os fótons. E eu já postei no meu Instagram, até tem lá nos destaques, quem quiser olha lá nos destaques cores, já tem mais de 3 estudos científicos, um do Brasil, um da Alemanha e o outro da Inglaterra. E eles estudam a relação do paciente depressivo com a cor cinza. A pessoa, quando ela começa a se tornar depressiva, ela começa a ver todas as cores começam a se tornar cinza. Que é exatamente isso, esse puxar a cromância, né, a saturação no filtro do Instagram para o cinza. Ele vai perdendo a vibração, porque a cor ela é vibração, né? Frequência em terahertz e comprimento de onda. E o cinza, ele puxa essa frequência. Então, ele vai te fazendo perder vitalidade, perder energia. Só que a gente não percebe, porque ele parece que é uma cor confortável. Quando você olha aquele ambiente cinza, você fala, ai, que gostosinho, né? Dá vontade de ficar e não sair mais. Então, só que ele tá te tirando toda a energia. Por isso que ele te leva para a inércia. E a depressão é inércia, né? A falta de energia. Então, ele vai tirando a energia, a gente não vai percebendo. A gente vai achando que tá gostosinho, né? Que tá confortável. Mas não é essa perda. Então, isso é muito grave, porque as pessoas ainda resistem muito, porque é uma moda de arquitetura, né? Eu sou arquiteto, eu sei quanto é difícil nadar contra essa maré. E são muitos, graças a Deus, já tem estudos científicos, mesmo assim é difícil de colocar na cabeça das pessoas. E para os arquitetos, é muito fácil você usar o cinza, porque qualquer coisa vai combinar. Você não vai errar. Né? Os meus projetos, eu trabalho com o estudo das cores e eu tenho que ir lá na obra, eu falo para pessoas, tem que comprar a cor e pintar na sua parede, porque a cor que você vê no catálogo, a hora que você pinta a parede, ela vira outra. A hora que a luz reflete, né? A cor, na verdade, ela é uma frequência que quando reflete a luz branca, chega no olho e forma uma imagem mental. Então, esse quadro rosa, ele é uma frequência que chega no meu olho e vira rosa, mas ele não é rosa. Se eu tirar a luz branca, ele se torna preto, né? Ela não existe. Não é uma cor, não é palpável, é puramente frequência. Então, a frequência, né, ela afeta muito o nosso psiquismo e o nosso cérebro. Então, isso que eu acho mais grave, porque ainda assim fala-se muito pouco, é muito tabu, né, para quem trabalha com arquitetura como eu, porque você vai nas lojas de revestimento, é tudo cinza. Os arquitetos amam o cinza, porque é uma facilidade, uma praticidade para quem projeta. Só que ele é muito grave, né? E a gente está tendo aí um surto de depressão absurda. E não à toa essa ressonância com a cor cinza. Então, um estudo brasileiro mostrou que 80% dos pacientes, né, dos testados, que não tinham nenhum histórico, nem na família, nem com ele, com depressão, despertam depressão. Então, quando você vive num ambiente cinza, você tem 80% de chance de despertar uma depressão mesmo não tendo histórico nenhum. Então, isso é muito grave, né? Todos esses estudos já com mais de 3 países. E as pessoas não levam tão a sério. Então, esse para mim é o número 1 da lista do que não ter, tá? No ambiente. O que mais que eu vejo também que me arrepia o cabelo quando eu vou na casa das pessoas e eu não posso falar, né? Eu não falo, fico quieto na minha. Quadro com armas, né? Com faca, né? Tem um amigo que tem uma faca pendurada na parede e ele acha a coisa mais linda do mundo. E para o nosso psiquismo isso é terrível, né? Porque isso já é científico também.
o estudo que tudo é símbolo, né, para o nosso cérebro. E aquele símbolo não vai trazer uma memória boa, né? Nem na minha memória filogenética e nem para o simbolismo, para a ciência dos signos e dos símbolos. Então, evitar quadros com armas, com facas, tudo aquilo que não traz para o meu psiquismo aquilo que eu quero viver, né? Se eu não quero viver uma vida de briga, de discussões ou de guerras, eu não preciso ter armas e facas penduradas na minha parede, né? Não é aquilo que condiz com a realidade que eu quero viver, a não ser que eu queira viver aquilo. Mas isso você talvez diga que possa ser mais uma memória ancestral, porque pode ter gente que cresceu e ali aquilo não significa nada naquele momento, mas você diz que ali é como se ele ativasse uma memória ancestral e por isso tem um significado pesado. Isso. A gente tem duas ciências, né, que já é científico. A semiótica, que é a ciência dos símbolos e signos, e a filogenética. A filogenética, ela mostra pra gente que existe uma memória no nosso DNA dos nossos ancestrais. Então, não é memória Renato, é memória ancestrais da savana. Então, por exemplo, a cor verde. Para o nosso DNA, para a nossa memória filogenética, a cor verde é a cor onde o olho humano aprendeu a identificar os objetos. Então, lá quando o olho humano estava se desenvolvendo, o Homo sapiens pegava uma pedra e ele aprendia a identificar o que é essa pedra com o fundo verde da savana, né? Do gramado, aquele fundo era verde. Então, para o olho humano, o fundo verde é o que destaca os objetos e ajuda a gente a identificar objetos. Por isso que o verde é uma cor que é forte, mas não enjoa. Por isso que o verde é usado no chroma key, nas gravações, né, de estúdio. Porque todos os objetos vão ganhar destaque com o fundo verde. Porque isso é uma memória filogenética, no DNA da humanidade, não é uma memória pessoal. Então as pessoas costumam lidar, mas para mim não tem significado, mas para a sua memória filogenética tem. Então, assim, o branco é a cor da paz. Isso está na memória filogenética da humanidade. Mesmo que para mim não seja... mas para mim não faz sentido que seja a cor da paz. Mas para o seu DNA é. Para o seu psiquismo é. Entendeu? E a ciência dos signos e símbolos, né? Ela vai mostrar para a gente que tudo é um símbolo, né? É como se fosse um QR Code. Esse símbolo vai levar para o inconsciente coletivo, não só para o meu particular. Então, é o que aquilo significa para esse universo inconsciente coletivo, que é a semiótica, né? A ciência dos signos e símbolos. Isso é estudado já por muitas empresas e as grandes empresas sabem disso. Eles usam cores, símbolos, né? Para atrair as pessoas, para vender mais, né? Isso tudo já é muito estudado por grandes empresas, só que não é divulgado para a gente. E para ter? O que é importante ter no ambiente? A gente falou duas coisas que não podem ter. E o que é importante a gente ter? Primeira coisa, planta. Não existe casa sem planta, né? A gente não está separado da natureza. Às vezes a pessoa fala, não consigo cuidar. Se você já não tem tempo de cuidar de uma planta, já está alguma coisa errada, né? Já não está tendo tempo para fazer o básico, porque a planta, ela é a natureza, é quem veio purificar nosso ar, né? É quem veio trazer a nutrição e trazer cura, né? Toda a cura vem das plantas, todos os remédios naturais vêm da planta. Então, as plantas são seres vivos, né? A gente tem que tratar elas, assim como os animais, como ser vivo e compreender que a função delas no planeta, elas vieram para fazer com que a vida aconteça, né? A gente chegou depois das plantas, então foram elas que permitiram com que a vida humana se dê no planeta. Eu não posso não ter na minha casa, não teria essa opção, porque é muito importante, plantas vivas, né? Porque essa conexão com Gaia. Então, se eu não tenho planta, eu estou desconectado da natureza, é muito importante. Mais um item importante, eu acho. Eu acho que eu vou colocar nesse item todos, então, porque dois é difícil, né? Eu preciso ter todos os elementos, tá? Que planta, que é a representação do elemento terra, que é o elemento que nutre
e cura e purifica o ar. O elemento fogo é importante, eu tenho uma vela, né? Não à toa todas as religiões usam vela, porque ela é o elemento que transmuta e traz, impulsiona e traz energia. Então, o elemento fogo, através da vela. O elemento ar, né? Através de ventilação natural. A gente já vê aí muitas empresas que não circulam ar, não tem circulação de ar, então isso é muito importante. E esqueci o outro elemento, água, que é o meu elemento. O mais importante, a água é o elemento que trabalha as nossas emoções, né? O elemento que eu mais tenho, então o que ajuda a gente a lidar com emoções. A água também trabalha fluxos, né? O fluir, a purificação. Então é sempre legal ter uma fonte com água, porque a água em movimento, a água é condutora e o movimento limpa. A água com uma fonte vai limpar e purificar a energia da casa. Lá no Oriente a gente não vê nenhum lugar que você entra sem fonte. Todos os lugares tem uma fonte na entrada, justamente para limpar a energia de quem chega, né? E a energia que chega. Muito interessante. Agora, não posso deixar de fazer uma pergunta. Se eu tenho todos os elementos, eu consigo anular uma parede cinza? Não. Não. Não anula. Ela é soberana? Todo mundo, é muito importante essa pergunta, porque todo mundo faz mesmo, né? Eu entendo. Às vezes a pessoa pintou a casa inteira, acabou de pintar. E aí tá aqui ouvindo a live. Não, com certeza tem, porque é muito comum, é muito cor da moda. Assim, eu, quando vou projetar, eu já coloco praticamente no contrato. Eu já falo para a pessoa, não projeto ambiente cinza, porque eu não sei se vai demorar 1 ano ou se vai demorar 10 anos, mas 80% de chance de um dia isso te afetar, entendeu? Você vai meio que essa energia vai estar lá, eu não vou conseguir cancelar ela, né? Não vai ter como nadar. Renato, você fala de parede, quanto, por exemplo, de armários, revestimentos de armário, de tecido de sofá, qualquer coisa assim. Eu evito ao máximo, né? Eu não gosto de sofá. Eu sei que é difícil, né? Porque o cinza para o sofá é a melhor cor para questão de praticidade, né? É difícil você ter sofá de outra cor. Mas o sofá é o lugar que você mais fica preguiçoso. E o cinza vai intensificar essa preguiça. Então, o sofá cinza é difícil. Eu tenho um aqui em casa lá em cima também, mas eu evito. Às vezes, colocar uma manta para quebrar, alguma coisa assim, é bom. Mas a gente tem o que é muito grave é um ambiente predominantemente cinza. Tá? Se você tem só uma parede, só um armário. E um banheiro cinza é problemático também? O banheiro não é um ambiente que você fica muito, né? Mas se for totalmente cinza, ele vai ser um lugar que vai te colocar sempre para baixo, né? E o banheiro é um ambiente importante, que é um ambiente de purificação. Tá? O banheiro é um lugar que dá para a gente explorar mais, porque você não passa tanto tempo. Mas se fosse totalmente, eu não deixaria. Eu acho um pouco preocupante, porque você toma banho, né? É o momento seu com você mesmo, né? De você eliminar. Então, é bom. Às vezes, deixar uma parede, uma coisa ou outra, se você não está gravado, tudo bem. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas que moram em lugar cinza, elas estão já com depressão. Por isso que elas sentem ressonância com essa cor. Porque a ciência já mostrou que assim, elas já enxergam as cores acinzentadas. Quanto mais a depressão se desenvolve, mais cinza vai ficando a visão delas, né? Já é científico isso. E eu vejo muito quarto hoje em dia de bebê, né? De recém-nascidos. Eu vejo muito. É tudo cinza e branco. Eu vejo e choro também. Aí agora eu fiquei pensando, eu falei, gente, essas crianças, como que elas ficam? Exato, porque a criança ela precisa do lúdico. E ela é muita energia, né? Então, como que ela deve, dormindo lá, tira a soneca, dorme à noite, passa a maior parte do tempo dentro do quartinho delas, né? Exato. Quem projeta tem que tomar esse cuidado. Porque quarto de criança é lúdico, não é quarto de adulto. Né? Quarto de criança tem que ter cor. Cor é vibração, né? Para incentivar o desenvolvimento do cérebro da pessoa. Incentivar essa criatividade da criança, né? Criança tem que brincar com brinquedo de criança, tem que ter coisas coloridas, lúdicas. Tudo isso faz parte do desenvolvimento do cérebro. Né? Não adianta eu colocar algo ali sem vida, sem cor. Né? Isso, é muito importante. Nossa, foi muito legal. Adorei.
Acho que a gente podia ficar aqui falando várias Eu coisas. ia falar agora, eu falei da vontade de continuar, são 7h05, mas assim, tem assunto, né? Tem Tem uma muito pergunta assunto. bem na outra. Dá Tem vontade muito assunto. de pela casa aqui e mostrando para vocês, falando cada item. A gente pode ter, né, Olha, Renata? a Flávia Souza perguntou qual cor seria boa para quarto de criança. Cor para quarto de criança. Depende. Eu faço um estudo um pouco no mapa astral, mas geralmente os tons do espectro, o espectro da cor são as cores do arco-íris, né? Então a gente tem a cor vermelha no primeiro do espectro, que é a cor que tem o maior comprimento de onda e a menor frequência. Então, se você perceber no arco-íris, o vermelho ele é a cor mais forte, né? É a cor que está antes do infravermelho, ou seja, é a cor mais densa. Por isso ele tem o maior comprimento de onda. É uma cor que ela ressoa com o mundo, com a matéria, né? É quase que uma frequência próxima do mundo material. Tem até os cientistas usam as cores para identificar a etapa de evolução de um planeta ou de uma célula. Então, tudo no universo se dá através de cores, né? Isso não é misticismo, é achismo. A cor, ela é o que a gente enxerga da frequência. Então, o vermelho tem esse comprimento de onda muito grande porque ele está muito próximo da matéria. Ele é a única cor que não troca elétrons com o mundo material, porque ele é praticamente quase que matéria. Então, ele é essa cor que acelera, né? A cor do fogo, é essa cor mais rápida. Então, esses tons do verde do arco-íris para baixo são tons que vão acelerar o nosso psiquismo, porque eles estão mais próximos da matéria. Para quartos, a gente tenta usar do verde para cima, que são frequências mais próximas do violeta, né? Os tons de azul. Tem a frequência em nanômetros mais alta e o comprimento de onda menor. Então, são frequências que se identificam menos com a matéria e que acalmam mais o nosso psiquismo. Então, os tons de azul, violeta, o rosa, todos esses cor de quarto de bebê mesmo. A gente já sabe isso lá no fundo, né? Não tem por que mudar. Tem gente que gosta de sair e fala que é muito básico, né? Que é uma coisa mais sofisticada, cinza. Não, mas é porque os arquitetos usam isso. A gente pega referências, né? Lá de fora. Isso veio... Esse primeiro estudo de Cambridge, há 30 anos atrás, a prefeitura de Cambridge, na Inglaterra, começou a buscar estudos para explicar um surto de depressão. Toda a cidade estava num surto absurdo de depressão e eles não conseguiam explicar o motivo. Então, eles desenvolveram estudos científicos e identificaram que essa depressão era causada por causa do excesso da cor cinza da cidade. Então, esse cinza causava depressão nas pessoas. Já há 30 anos atrás já existe esse estudo. E as pessoas não levam a sério, né? Porque os arquitetos vão lá, projetam com a cor mais fácil de combinar, né? E muitas vezes dizem que estudam cores, estudam isso e não estudam nada. Eles estudam a facilidade, né, que tem para combinar cores. E a gente pega como referência, né? Kim Kardashian, a casa inteira cinza dela, casa maravilhosa. E aí você quer fazer o quê? Olhar ela como modelo. Então, não é normal isso, todo mundo faz. Eu também olho referência, né? Você vê, a gente vai tomando isso como referência. Eu tenho alunas que falam isso, né? Na faculdade de arquitetura, as pessoas vão praticamente sendo condicionadas a gostar. Isso é chique, isso é elegante, isso vai mostrar para o cliente um respeito. Como a gente vai criando as referências, né? É isso que é importante o que você falou, né? O que é diferente, o que é minha memória filogenética e o que é crença. Toda crença é limitante, né? Crença é aquilo que é meu. Eu tomei como verdade que o cinza é chique porque a Kim Kardashian fez uma casa cinza. Não é realidade, isso é crença minha, né? Só que o que vai acontecer com o meu psiquismo não é aquilo que é crença minha, é aquilo que realmente está por trás. Então é importante a gente resgatar isso, porque dá para fazer um ambiente super elegante, né? Lá no meu Instagram tem, de acordo com o meu gosto, claro que gosto é gosto, mas você faz ambientes muito elegantes com outras cores, né? Usando branco. Tem gente que fala, não, mas tudo branco vai ficar super sem graça. Eu postei um projeto hoje maravilhoso que as paredes são todas brancas, e o projeto é lindo.
Aliás, Então, vocês não ainda passaram pelo perfil dele, na parte dos projetos, tem cada projeto maravilhoso. visualizem, podem se inspirar nos meus projetos, porque a minha missão é justamente essa. E a missão do arquiteto que você contrata também é ser criativo. E não, o cinza é muito fácil de projetar, né? É muito coringa. Então a gente tem que estudar, porque hoje o nosso mundo hoje é muito apressado, né? É tudo para ontem. Então Sim. os arquitetos eles não estudam, eu tenho que estudar a cor, qual cor que vai combinar. O cinza, se você colocar um ambiente cinza, qualquer sofá que você coloca ali vai ficar bom, né? Agora, se você faz uma sala azul, não é qualquer sofá que você vai poder colocar, né? Você vai ter que estudar isso. Então dá mais trabalho. Tudo que dá mais trabalho as pessoas querem fazer menos, né? Só que isso tem consequências. E o Renato também está cadastrado já na Hel 5D, então quem quer entrar em contato com ele pode se cadastrar na Hel 5D, entrar em contato com ele, ou até pelo Instagram, né, também. Quero agradecer, a gente está encerrando. Hoje aqui a gente passou um pouquinho, né, da hora, mas é muita informação e a gente gosta de passar o máximo possível, bem atualizado, bem rico as informações. Então, agradeço, Renato, por ter aberto esse quadro com a gente. Então, foi muito, muito legal. A gente estava super empolgado de abrir esse quadro, de trazer essas informações novas, né? E expandir a consciência das pessoas para esses temas. Então, a gente fica muito agradecido e honrado de estar abrindo com você aqui hoje. Agradeço de coração a todo mundo que participou, que está aqui ouvindo, que vai ouvir, né, a live gravada pelo nosso YouTube, canal do YouTube da Hel 5D. Se você ainda não se cadastrou, você que é profissional de saúde integrativa, entra na hel5d.com.br e cadastre, coloque o máximo de informação possível, sua foto, seu link de agendamento, infoprodutos que você tem, aproveite e traga cada vez mais os seus conteúdos lá para as pessoas te encontrarem e que você consiga se promover ali dentro, consiga trazer o máximo de conteúdo para os clientes que estão te procurando. E agradeço Larissa, Alessandra, todo mundo que está aqui, as pessoas que nos acompanharam. Qualquer pergunta, podem fazer pelo canal da Hel 5D ou diretamente para o Renato também. A gente está aqui para tirar as dúvidas e crescer junto. Então, até o próximo Hel 5D mais saúde, que a gente se encontra aqui. Obrigado pelo Boa noite. Obrigada, Renato. Muito se obrigada. deixa eu fazer uma pergunta antes da gente sair. Tem alguma coisa especial que você queira passar para a gente de contato? Eu falei da Hel 5D e do Instagram, mas se tiver alguma outra preferência, alguma coisa também você pode dividir aqui e botar para as pessoas. Lá no meu Instagram tem um link para contatos, né? Tá ótimo. Tem mais para saber mais sobre geobiologia. Tem nos destaques os projetos, né? Tem um destaque sobre cores também, que eu aconselho. Tem bastante coisa para brincar lá. Mas eu acho que sobre o que a gente falou aqui é legal dar uma olhada lá nos destaques sobre cores, sobre geobiologia nos projetos, e quem quiser orçamento tem lá também, né? Que a geobiologia, para mim, é esse trabalho mais importante de todos, né? Que é o meu carro-chefe aí, porque é muito forte essa minha missão mesmo, que eu também inicio pessoas. Quem é arquiteto, quem trabalha, quem é terapeuta também, né? É um trabalho de terapia, uma técnica que eu criei. Quem sentiu o chamado de fazer a formação também, tem um link lá para a lista de espera. Perfeito. Ainda bem que eu fiz a pergunta. Então, que bom. Obrigada, Renato. Obrigada, gente, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado.